para a gravação. Pronto? Prontinho, está gravando, fica à vontade. Beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo e essa apresentação de TCC sobre o tema Uma análise da experiência do usuário na plataforma Taylor Brands, do projeto Experimental 3, aqui da PUC Minas da Praça da Liberdade. E esse trabalho ele vai falar sobre a perspectiva da Taylor Brands como uma plataforma moderna que cria logotipos por meio da inteligência artificial. Para começar esse artigo, essa pesquisa que eu fiz, eu me baseei em 3 pilares. O primeiro desses pilares é a presença mais frequente da inteligência artificial na vida das pessoas. Eu li um livro recentemente que fala justamente sobre a inteligência artificial, que tem o começo na China em 2017 e que vem chegando até os dias de hoje, e tem toda aquela guerra China, Estados Unidos. E essa questão da inteligência artificial melhorar a vida das pessoas, melhorar os processos, ter uma comunicação mais próxima entre as pessoas. E o outro pilar que eu escolhi foi o relacionamento horizontal das marcas com os consumidores, né? Que é justamente do pensamento da marca ela se posicionar como uma pessoa, né? Dessa marca ela transmitir os seus valores para o público e também ser mais humanizada, no sentido de mostrar que a marca está ali vendendo, mas que ela também tem uma preocupação com o público, uma preocupação com com uma sociedade melhor. E o último pilar é esse desenvolvimento dos novos formatos, né? Da publicidade, do design, do marketing, que a inteligência artificial pode proporcionar, que é a questão de campanhas que você pode segmentar na internet, os mascotes digitais, que é aquele que a Natura tem, que a Magalu, todos esses movidos por inteligência artificial para ter esse relacionamento horizontal com os clientes. E fazendo esse recorte, o site de design, que é o Canva Design, que são os sites que criam identidades visuais, e aí a gente parte para Taylor Brands, e os sites em geral que criam essa solução de logotipos e identidades visuais. E aí, batendo nos objetivos, né, geral e específicos, o geral é compreender como a inteligência artificial influencia nessa construção, né, de logotipo e qual é a experiência do usuário quando ele entra nesses sites. E aí, para fazer o recorte, eu entrei na Taylor Brands. E aí, os específicos. O primeiro é compreender essa evolução do conceito de marca, né, desde lá da antiguidade até os meios digitais e a inteligência artificial. Analisar como é a experiência do usuário, quando o usuário entra, como que ele faz essa criação, qual que é o caminho que qual que é o caminho que ele faz até chegar à solução final, e aí quais que são as opções que é dadas a ele. E observar como que a Taylor Brands disponibiliza esses serviços dele para o usuário e para o público. Aí, batendo no referencial teórico, eu peguei 5 tópicos, né? O primeiro é o de marca, que especialmente o Acker, ele fala que a marca é um nome ou um símbolo que é diferenciado e que esse símbolo diferenciado ou esse nome os destacam da concorrência. E a marca também, além dela ter essa questão, esse apelo visual, ela precisa ter valores, né? E esses valores eles podem ser identificados como ativos e passivos, que vai desde a patente da marca até a lealdade, a qualidade da marca perante ao público. E aí, todos esses ativos e passivos, eles formam o valor da marca, que é o brand equity, que aí eu peguei 3 autores, né, que falam sobre esse assunto, que são esses valores atribuídos pela marca. Também o logotipo, o Pérez, ele fez até uma citação bacana que assim, o logotipo é a chave de acesso imediato ao universo representativo da marca. Então, através da logo, você consegue entrar no universo da marca, porque a logo ela vai ser diferenciada e vai te levar até a marca. Então, às vezes, por exemplo, um símbolo, uma cor, às vezes uma bola, por exemplo, aquela bola vermelha e amarela que representa o Mastercard.
às vezes, uma cor que te leva a uma marca. Então, o logotipo ele é visto como isso, como se você bate o olho no símbolo, ele já te leva à concepção da marca. A criação de marcas em modo tradicional e na atualidade, que é justamente o que é um dos objetivos específicos, né? Que fala justamente sobre a criação da marca, que antigamente a marca não tinha essa questão do valor dentro dela, que era só para identificar, por exemplo, desenho de um peixe é de uma coisa, desenho de olho é de outra, e essa questão da marca ela surgiu lá no Mediterrâneo, quando os produtores eles colocavam um símbolozinho ali e sabia que era de tal lugar. Então, assim que surgiu a marca. E aí, com o surgimento do design gráfico na Revolução Industrial, o conceito de marca foi mudando. Então, atualmente, a gente tem todo esse processo atual, que é da agência que recebe, que faz o atendimento, que recebe o briefing, que monta a marca, que monta o logotipo, que monta a identidade visual e dispõe ele em manuais de identidade visual, que é o famoso Brand Book e os manuais de identidade visual em geral. E a inteligência artificial, que ela começou no século XX, século XX, e aí essa melhora da inteligência artificial dentro da comunicação e dentro do design chega aonde estamos hoje, né? Que é a questão da marca ela ser além do que um simples identificador. Aí falando um pouco sobre a Taylor Brands, né? Ela foi fundada em 2014 pelo diretor executivo Yali Saar, o diretor de design Tom Lahat e o diretor técnico Nadav Schatz. Principalmente o Saar, ele fala que a Taylor Brands ela é uma forma de democratização da indústria criativa, garantindo que as empresas criem sua identidade visual sem possuir grandes orçamentos. Aí também eu falo no artigo que a Taylor Brands ela é como se ela fosse um designer digital, que ela simula essa relação entre designer e usuário o tempo todo, perguntando, né, as preferências do usuário por meio do machine learning e aí entrega a solução final. E também, além da criação do logotipo, tem as ferramentas de branding, que elevam o valor da marca e do logotipo criado, né? Como o Brand Book, aplicações do logotipo em vários materiais, em redes sociais. E aí, a metodologia que foi aplicada, eu peguei um restaurante de uma amiga minha, da mãe de uma amiga minha, para simular uma interação entre uma pequena empresa e a Taylor Brands. Aí eu segui todos os passos da construção no site e quais foram os resultados entregues. E aí também eu me baseei em um modelo de experiência do usuário do Morville, que são 6 tópicos, e aí eu selecionei os que mais, na minha concepção e na concepção do Morville, eu juntei os que mais se adequam com a experiência do usuário na Taylor Brands. Aí o primeiro passo tem o título destacado, né? Cria um logo com a Taylor Brands, e aí eu coloquei o nome da empresa e o slogan. Então você pode ver que a experiência do usuário, a primeira coisa é colocar o nome e o slogan. Aí, o segundo, você escolhe a opção, né? Aí eu fiz uma análise assim da tela em geral, aí eu coloquei alimentação, por ser uma empresa de restaurante de comida caseira. Aí o passo 3, aí colocar a indústria, eu coloquei comida. Aí o que faz, né? Que somos um pequeno restaurante que faz entrega de comida caseira. Escolher o tipo do logo, então você pode escolher entre 3 opções, que é baseado nas iniciais, no nome ou no ícone. E vocês podem ver que, assim, todos os passos, eles são bem descritos. Então, tudo que você vai colocando, eles deixam textos bem claros, eles colocam opções grandes e bem explicadas para a pessoa ver que a experiência ela tem que ser o mais agradável e simples possível. Aí pede para escolher entre 3 tipos, que é as fontes manuscritas e a sem serifa. Aí eu escolhi 3 opções. E aí, depois de ter escolhido todas aquelas opções, você faz login na plataforma, usando o e-mail, o Google ou o Facebook. E aí abre do lado esquerdo, você vê todas as opções de logo disponíveis. Do lado direito, a aplicação. E no meio, a primeira opção.
Aí você pode voltar, você pode personalizar, ou se você gostou do logo do jeito que tá, adorei. Então, a experiência do usuário é assim: você gostou? Você tem certeza que você quer esse? Você pode mudar. Então, além de simples, a experiência do usuário é aquela de você sempre perguntar, de mostrar, de dar essas opções para o cliente, porque ele tem uma experiência agradável com a Taylor Brands. E aí, como eu tinha falado, né, a Taylor Brands também oferece ferramentas de branding, que é justamente a completar a identidade da marca, criar um site com logotipo, fazer a impressão de um material gráfico, você poder mudar o logo, todas essas opções para que a experiência do usuário seja a melhor possível e que o usuário siga em frente e também faça um upgrade e assine a plataforma dos planos que a Taylor Brands tem. Aí essas são as possibilidades de logotipos, né? Tem 6, todas elas baseadas naquilo que eu escolhi, que é baseado no nome, que tem um símbolo. Tem opções também baseadas na inicial do nome. Então, todas essas opções elas estão lá disponíveis. Às vezes a pessoa não gostou do primeiro, então ela pode escolher outros. Aí, fazendo a análise, segundo a experiência do modelo de Morville, né? Eu selecionei 4 pontos, que é útil. O site ele é realmente útil porque ele oferece uma solução inovadora, apesar de simples, utilizável. Então, a relação de designer e usuário ela é boa, é encontrável. Então, se você jogar Taylor Brands no Google, você consegue achar fácil. Os botões são fáceis. Tudo que o site oferece é de uma forma simples, mas fácil de você chegar e também confiável, porque tem opiniões, eles têm os perfis das redes sociais, então eles passam essa credibilidade. E o logotipo, segundo os conceitos de Strunk, os logotipos que eu fiz na simulação, eles são legíveis, então você consegue ver o nome neles, tem pregnância, que é fácil de memorizar, e também eles são utilizáveis. Então você pode pegar aquele logo que foi criado e colocar numa camisa, no cartão de visita, nas redes sociais, por aí vai. E aí as conclusões. No artigo que eu escrevi, eu consegui chegar às conclusões com êxito, né? Porque a plataforma, a experiência do usuário na Taylor Brands, ela pretende simplificar esse processo de criação e além do logotipo, eles entregam ferramentas de branding que vai além do logotipo, que é um manual da marca, para que ela consiga se diferenciar de outras da concorrência, né? E o site também, uma leitura minha, que esse site ele é bom com a experiência do usuário, mas que esses logotipos criados, eles servem como uma porta de entrada para a marca. Então, assim, você cria o logotipo, ok, ele ficou esteticamente bonito, mas ele não está muito assim, ele é fácil de decorar, mas ele não é memorável. Então, você fica com esse logotipo, e aí futuramente você pode procurar um design ou uma agência, quando a empresa crescer, ficar bem posicionada, e fazer um logotipo que seja memorável para que esse público consiga identificar. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, parabéns, Eduardo, pela sua apresentação, pelo trabalho, pelos resultados, pelo esforço, né, desse tempo que nós tivemos aí de orientação, né? Espero que você tenha também sentido, né, que está entregando um trabalho, né, bacana aí. E eu já vou passar direto para as observações do Rodrigo, porque com isso, né, nós temos um outro olhar a respeito do trabalho. Muito bem, Rodrigo, fique à vontade para as Isso aí. observações. Valério, Eduardo, obrigado pelo convite, né? É sempre bom, depois de ser professor seu, estar na banca, é um momento, né, importante, assim. Assim, Eduardo, li, eu vou compartilhar daqui a pouco minha tela com vocês, para a gente fazer algumas coisas, assim, uma parte mais direcionada, né? E assim, eu tenho, na verdade, só duas perguntas de cara. Acaba que algumas coisas se sobrepõem com a apresentação que a gente viu agora há pouco da Xisa, né?
Mas uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, já está inclusive no seu título do seu trabalho, né? Uma análise da experiência do usuário na plataforma Tailor Brands. Na hora que eu peguei o seu título, achei muito legal e assim, queria entender um pouco. Eu vi que você falou muito da experiência do usuário na hora que você está falando da Tailor Brands. Achei que ficou uma análise legal, assim, você descreveu sobre essa experiência. Senti falta disso, às vezes, numa parte anterior, na parte mais do seu referencial. O seu referencial eu vi que tem lá até uma parte de brand equity, né? E assim, de novo, assim, uma parte que tem muita carga gerencial, e eu estava esperando um pouco mais de UX, sabe? Queria ver por que você tomou esse caminho, queria te ouvir um pouco. Claro. Então, quando a gente começou a fazer o projeto, que o Valério assumiu, né, como orientação do trabalho, eu estava muito perdido, porque o que eu queria falar era do público que consome essa plataforma. Só que, apesar da plataforma ter o site em português, ter as redes sociais em português, a gente não estava achando o público dessa plataforma. Então, aí eu decidi pular para essa parte, e eu acabei que eu agarrei no PE3. Eu não estava conseguindo desenvolver nada. Aí até que estava conversando com o Valério, aí falou, por que você não faz a experiência do usuário? Aí, assim, foi a Uhum. chave de virada. Aí eu comecei a pegar sobre isso. Então, acabou que essa parte gerencial, ela ficou no trabalho. Aí eu aproveitei, claro, peguei uma parte da experiência do usuário, eu introduzi a experiência do usuário e o modelo de Movil para explicar a metodologia que eu fiz. Só que Uhum. a parte visual, realmente, eu acho que faltou um pouco. Porque, assim, Isso. eu queria pegar do valor da marca, né? A marca, que, assim, apesar de ter um logotipo bonito e harmônico, ela também precisa ter valor. Então, ela precisa passar um valor para o público. Tá. E aí, eu vou compartilhar minha tela aqui. Uhum, É, já está dando para ver? sim, Sim. Sim. Antes de eu começar lá do começo, eu vou pegar essa parte que tem a ver com a minha segunda pergunta, tá, Eduardo? Você coloca sim. assim: uma vez escolhida a identidade visual, os sistemas de aplicação por machine learning procedem pela preparação e aplicações de papelaria institucional, cartão de visita, papel timbrado, imagens. Beleza. Queria te ouvir um pouco. O que são esses sistemas de aplicação de machine learning? Como que esse treco funciona no final das contas? Queria que você me explicasse um pouco isso. Claro. A gente chega no resultado final, né? E aí mostra a Taylor Brands Studio, que é justamente essa parte de mostrar exemplos de como ficaria a marca no em material gráfico, em logotipos. Então, o Machine Learning ele dá esses exemplos, né? É como se fosse mockup, mas de forma digital, mostrando as aplicações. Então, por exemplo, aquela logo eu não gostei muito porque não ficou visualmente legal com o que eu quero. Então, eu posso trocar. Então, o Machine Learning ele vai mostrando essas opções. Tá. Por que eu estou te perguntando isso, Eduardo? Porque na hora que. Eu vou, de novo, descompartilhei, né? Vou compartilhar aqui de novo. Uhum, Porque na hora que coloca aqui, qual foi inclusive meu comentário? Esperava que o TCC abrisse essa caixa preta. Como está, acaba não explicando. Então, assim, eu acho que você vai ver que tem outros pontos que a gente vai conversar aqui, mas o que eu acho de mais importante no seu trabalho é que nessa parte você se dedique aqui um tempo para explicar como que é a aplicação desses sistemas de machine learning. Porque se a gente está falando de experiência de usuário, vamos voltar no seu título lá, ó. Na plataforma Taylor Brands, é que em algum momento você fala dessa questão, né, da inteligência artificial e do machine learning. Eu acho que ali é a hora de você explicar como funciona o machine learning na plataforma, sabe? sim, E era uma coisa que eu esperava ver e não vi. Então é algo que eu acho que vale a pena introduzir no trabalho, sabe? Por isso que eu estou te perguntando. E assim, vou fazer o mesmo comentário que eu fiz com a Exiza. Me tranquiliza saber que você sabe do que você está falando, mas não está no papel. Então, assim, o sim. ideal é saber o que está falando e está no papel, né? Então, eu acho que só precisa colocar isso ali, tá? Bom, vou falar agora de coisas mais. Agora vai para a parte de perfumaria, tá, Eduardo? É... Que é assim: você colocou o que 1.1 numa introdução que só tem 1.1, não tem 1.2. Então, não sei nem se tem necessidade, às vezes é deletar mesmo, sabe? Uhum, Tem umas coisas de ABNT que eu não vou ficar repetindo, mas está aqui.
Às vezes você cita a página, mas a citação tem que ficar mais próximo aqui, ó, perto da citação. Então, são coisas de ABNT mesmo para poder revisar. Tá vendo? Indicar a página, esse aqui está sem página, Sim. né? Não é mais projeto, já é a versão final do trabalho, né? Então, na hora que eu li isso aqui, eu quase fiz uma piada com você. Falei, você quer fazer o P3 de novo? Então não tem problema não, já que você está me entregando um projeto, faz o P3 de novo aí, vão ser felizes, né? Mas, enfim, são coisas muito bobas de serem resolvidas. Aqui, olha Uhum. só, aqui ainda na introdução, tá, Eduardo? Você fala aqui sobre o seu objetivo geral, ele está aqui, ó. Depois você fala sobre os seus objetivos específicos. E aí você volta no objetivo. E vou te falar um negócio. Esse objetivo que você colocou aqui, ele está um pouquinho diferente do que está aqui em cima. Tira isso daqui, porque está mais confundindo do que ajudando. É como se Uhum. você estivesse fazendo assim, escrevendo o objetivo com outras palavras, mas você muda o sentido dele. Tá? Sim. Então, você pode acabar caindo numa arapuca aí. Aqui é só uma questão de redação. Aqui é o que eu falei, assim, o que eu senti mais falta, né? Tirar um pouco dessa questão do brand equity, colocar mais da identidade visual e da experiência de usuário, né? Acho que valeria a pena. Por exemplo, só para exemplificar o que eu estou falando, e você me explicou. Olha, eu estava num caminho um pouco perdido, já no PE3, que já não é momento de mexer mais em referencial teórico, foi PE2. Né, o Valério, que é o seu orientador, te deu um caminho que já que você estava um pouco perdido no que fazer. Mas aí, na hora que eu fui lendo, assim, eu não estou sabendo dessa história, tá? Na hora que eu estou lendo. Eu fiquei Uhum. lendo isso aqui, eu falei, gente, onde que lealdade de marca, conhecimento de marca, qualidade percebida, associação de marca vai ajudar o Eduardo nesse trabalho dele? Percebe assim? Não vi aonde ajudar. Por que eu estou te falando isso? Porque na hora que eu te peço para falar um pouco mais sobre machine learning, você vai ver que o seu trabalho vai exceder o número de páginas. Então talvez seja aqui um Uhum. lugar que você dá uma resumida ou cortar, entendeu? Para não exceder o número de páginas, tá? Deixa eu só ver o que foi aqui. É isso mesmo. É o que eu já tinha comentado, não tem nada de novo. Aqui é só falando, olha, o que eu já conversei, que você investiu muito na parte gerencial e menos do que é o objetivo mesmo do seu trabalho. Isso. Estou repetindo o que eu já comentei aqui, não vou ficar gastando nosso tempo com isso. Aqui são as coisas de ABNT. Deixa eu ver aqui. Aqui você já me explicou também. E aí você vai para a análise, Eduardo. Assim, foi uma ótima explicação de como funciona a plataforma, tá? Excelente mesmo. E da questão sobre a ótica da experiência do usuário. Tá vendo? Aqui eu falei, não enxerguei o machine learning, tá? Mas enfim, você já me explicou que você sabe, só precisa colocar aqui. Na hora que você usa esse modelo do Morvilli, útil, utilizável, desejável, encontrável, confiável, valioso. Olha só, você vai passando em cada uma delas. Você termina no confiável. Você não fala do valioso. Percebe? Eu Sim. acho que vale a pena uma reflexão aqui. Foi o valioso. Estou Uhum. curioso para ler sua análise, porque Sim. senão você deixou meio manco o modelo que você mesmo se propôs a utilizar, né? Uhum. Então é bom fazer sua análise sobre isso. Deixa eu só ver o que está aqui. Tá aqui falando dessa questão que nós já conversamos. E, de novo, assim, eu vi, aqui foi que eu falei isso com o X, eu acho que aqui com você também. Queria muito ter lido uma análise crítica, de fato, sua, né? E não apenas uma locução de como a plataforma funciona. Eu acho que você investiu muitas páginas na locução de como a plataforma funciona, mas ficou faltando o Eduardo aqui no trabalho, especialmente aqui nas considerações finais. Eu acho que é o lugar de você aparecer, né? E de você colocar a sua leitura sobre tudo isso. Onde que é Uhum. bom, o que que é ruim. Sim, análise crítica mesmo da plataforma. Eu acho que para a versão de biblioteca vale a pena você escrever aqui uns 2 ou 3 parágrafos sobre isso, tá? Sim. Mas Beleza. é mais isso mesmo, tá bom? Ok. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Como sempre, muito bem pontuada, né? E vamos sim, agora, como fechamento, né, nos debruçarmos sobre esses pequenos detalhes.
E temos também uma outra questão, porque nós fizemos o seguinte, nós tivemos alguns encontros que eles entregavam, né, o produto, a gente fazia toda uma análise, devolvia, e essa última acabou, né, Eduardo e EX, inclusive, trazendo até algumas novidades, no sentido que tinha sido solicitado, mas no fechamento até eu vi muita evolução, né, no processo, já para o fechamento dos trabalhos, né, bem coerente com essas observações que são normais, né, e previstas em todo o olhar externo, né, quando a gente, né, faz uma outra leitura, a gente acaba que acostuma, né, com a leitura, né, o Rodrigo está acostumado também com isso. Mas tem um detalhe também que eu gostaria de chamar a atenção, porque quando nós falamos ali no título, inclusive, o Rodrigo, das alterações do título foram essas, porque era uma análise da experiência do usuário, mas na plataforma, na utilização da plataforma, o usuário enquanto ele um cliente da plataforma, entre aspas, né, que seria as expectativas desse usuário. Porque nós temos o termo também, né, da experiência do usuário enquanto os fatores que norteiam talvez até o protocolo da própria Taylor Brands, né, que é o que seria o design envolvido, o design, as decisões que são tomadas pela própria plataforma para definir quais são os parâmetros que são utilizados, e aí eles utilizam a experiência do usuário como uma forma, né, de auxiliá-lo ali nesse processo. Então são duas coisas, por isso que eu acho que talvez seria interessante, e é o único lugar onde se encontra, na página 12, onde está falando a experiência do usuário com o UX Design. Eu tiraria para poder ficar mais voltado para o usuário mesmo, aquele, né, o cliente usando, né? Então, tenho também algumas observações com relação à experiência do usuário, talvez até nesse sentido que o Rodrigo falou, mas que já veio já no processo final e que nós não havíamos colocado esse sentido da experiência do usuário mesmo, né, enquanto um fator do design, né, no estudo desse conjunto de usuários, né, que no qual remetem a essa a orientação para Taylor Brands. Então, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando do usuário, né, como você, inclusive, se passou como usuário. Essa talvez seja o item. E os demais também, como o Rodrigo falou, que são detalhes ligados à BNT e que estão também nas minhas observações do projeto, que eu vou passar tanto para você quanto para a Xisa, né, essas observações, o Rodrigo vai me enviar, e então eu acho que vai ficar tranquilo para vocês, né? Acredito que amanhã está pronto, não está, Rodrigo? Amanhã mesmo vocês já liberam isso, porque vocês vão ter que passar isso vão ter que mandar, eu vou aprovar, né, Xisa? E aí vocês vão postar, então, na biblioteca, e aí nós encerramos e eu passo a nota para o diário normal, né, para a biblioteca, ok? Assim que Então, vocês já estão no postarem. seu e-mail, viu, Valério? Ótimo. Então eu vou encaminhar, e aí hoje mesmo nós conversamos a respeito, né? E aí eu deixo vocês fazerem o fechamento, tá ok? Então agora eu peço licença a todos os convidados, né? Aos presentes, ao nosso colega Eduardo, a Xisa, e também aos convidados, porque nós vamos conversar aqui a respeito das notas. Por isso que eu vou desligar aqui a gravação, né? Vou parar a gravação, porque não